Olha, uma liderança que tem um gabinete bem pertinho ali de onde essa entrevista aí foi feita, é Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que foi inclusive ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e que é sempre um aliado, um bom aliado de Jair Bolsonaro e da direita, um ex-ministro, um senador muito atuante, e quem falou com ele nessa semana foi Gabriel. Conta pra gente qual foi o teor dessa conversa e se essa história aí da denúncia também estava na conversa de vocês. Estava na conversa, Neila, eu perguntei, até porque Ciro Nogueira é citado na delação de Mauro Cid, no momento em que Mauro Cid fala de grupos que aconselhavam o ex-presidente na época depois da eleição, e Ciro Nogueira estava enquadrado naquele grupo que defendia que o presidente fosse a público e pedisse para que as pessoas que estivessem na frente dos quartéis saíssem da frente dos quartéis, voltassem para casa, que ele seria um grande líder da oposição desde o dia zero do governo Lula. O presidente não seguiu o conselho na época, né? Não teve nenhuma manifestação enfática. E ontem o Ciro Nogueira confirmou que ele fez, de fato, esse conselho. Ele falou esse conselho para o Bolsonaro, mas que o Bolsonaro resolveu não ignorar e que ele respeitava isso, porque o presidente estava muito chateado, porque ele tinha sido muito injustiçado, nas palavras de Ciro Nogueira, na eleição de 2022. O senador chegou a falar a respeito de sucessão presidencial, como é que vai acontecer caso Jair Bolsonaro não possa ser o candidato da direita? Falou e falou de forma muito incisiva, o que me chamou muito a atenção, porque achei que ele poderia escorregar nessa resposta. Porque quando você fala com diversos agentes da direita, não, Bolsonaro é nosso candidato. É o plano A sempre. Plano A, B, C, D, até o Z. Mas não, a verdade, Neila, é que na política não dá para você ficar jogando parado. Você tem que ficar pensando outras possibilidades. E Ciro Nogueira ontem falou muito claro. Se não for o pai, que seja um dos filhos. E aí ele dá a sua preferência pelo Flávio Bolsonaro, de quem ele é mais próximo. Ele é senador também, então são colegas lá no Senado. E, segundo o Ciro, ele tem muita lealdade ao Flávio. Mas que se for o Eduardo, ele também tem respeito pelo Eduardo. Mas não citou a ex-primeira-dama Michele. Então, só os filhos mesmo que seriam opções na visão de Ciro Nogueira. Claro que ele cita governadores, mas a opção dele seriam os filhos. Até porque aqui no Distrito Federal, a gente sabe que a Michele Bolsonaro é um nome fortíssimo para ser candidata ao Senado, aqui pelo Distrito Federal, junto com o governador Ibanez Rocha. Então, seria aí essa casadinha entre Ibanez Rocha e Michele Bolsonaro, os dois, inclusive. Para quem acompanha a política local, a política aqui do Distrito Federal, na semana passada, os dois, inclusive, estavam muito, muito próximos em um evento, mostrando aí que não tem disputa, não tem guerra ali entre Ibanez e Michele Bolsonaro. Os dois estavam ali muito próximos e devem ser os candidatos para o Senado pelo Distrito Federal. Então, Michele provavelmente não vai ser um dos nomes para a sucessão presidencial. Então, tem o nome de um dos filhos. Tem o nome dos filhos. E o que o Ciro Nogueira explicou ontem foi o seguinte, que se o presidente Bolsonaro optar por escolher o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para ser o candidato, essa decisão precisa ser tomada em 2025. Por quê? Para quem está nos assistindo, é importante entender, o governador vai precisar renunciar ao mandato. E ele precisa fazer isso até abril, que é 6 meses antes da eleição. Então, existe um tempo para você, entre você renunciar e você decidir que você vai concorrer. E esse tempo seria ali dezembro, para você começar a pensar o governo sem você, caso você renuncie. Então, para o Ciro Nogueira, se Bolsonaro resolver apoiar qualquer governador, ou sobretudo Tarcísio de Freitas, que é o nome ali mais cotado no entorno do ex-presidente, ele precisa fazer essa decisão em 2025. Agora, se ele optar por levar mesmo até o final, como foi uma estratégia lá em 2018, usada pelo presidente Lula, de levar até o final, até onde puder a candidatura dele, aí sim seriam os filhos. É um indicativo de que vai ser os filhos mesmo que vão, um dos filhos, na verdade, que vai concorrer ao cargo de presidente. Vamos ver, então, vamos ouvir aí da boca de Ciro Nogueira o que ele falou sobre isso. Eu acho que se o presidente for apoiar o Tarcísio, o Ratinho, tem que decidir esse ano, né? Porque eles têm que se renunciar aos seus mandatos lá em abril do próximo ano. Se ele for insistir até o final, é porque ele vai colocar vai lutar para ter o direito de ser candidato, e se não for, vai ser um dos seus filhos o candidato, ou Flávio ou Eduardo. Senador, o senhor fala de outros candidatos. A sua escolha pessoal, se o senhor pudesse ponderar e defender alguma candidatura num cenário que o ex-presidente não consiga, o senhor tem um nome que o senhor defenda? Eu gostaria de votar no nome Bolsonaro.
Se possível, Jair é o meu candidato a ele. Mas se não, minha preferência está na família Bolsonaro. Na família Bolsonaro. Tanto os filhos quanto a ex-primeira-dama. Eu tenho uma aproximação maior com o Flávio. Tenho uma lealdade, mas tenho um respeito enorme pelo Eduardo. Seriam dois grandes candidatos.